A maior experiência com Deus na sua vida está prestes a começar. O poder de Deus vai te fortalecer. Abra seu coração e receba esse revestimento poderoso com alegria, comunhão e unção. Jugos serão despedaçados, mulheres inspiradas e transformadas pelo poder do Evangelho. Depois desse tempo, você vai ficar divinamente mais forte. Seja fortalecida no Senhor e na sua força. Seja bem-vinda. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. A Bíblia é o seu celular. Acho que a maior parte aí deve estar com o celular. Quem está com o celular, levante aí que eu quero ver a luzinha. Eita, vocês estão modernas, hein? Eita, mulherada moderna. Eu estava pensando essa semana, nossa, eu preciso comprar um tablet, alguma coisa para mim, que eu não estou muito moderna, não. Quer dizer, eu sempre, quando eu venho para a igreja, eu sempre venho com o celular. Né? Em casa eu gosto de ler minha Bíblia, mas eu sempre trago o celular. Mas aqui, hoje eu trouxe a minha Bíblia, eu gosto de ver na minha Bíblia. Em casa eu gosto de ler a minha Bíblia, gente. Raramente, eu só leio o meu celular quando meu marido dorme, porque ele sempre dorme primeiro do que eu. Ele fala boa noite, antes de terminar a noite, ele já está roncando. Aí, às vezes, eu demoro mais para dormir. E, às vezes, eu fico... Na maior parte das vezes, eu fico orando baixinho para não acordar ele. E às vezes eu quero ler a minha Bíblia, aí eu deixo a luzinha do celular bem escuro para não acordar ele, mas ele não acorda, não. É difícil dele acordar. Quando ele dorme, é que nem uma pedra, assim, sabe? E aí eu leio no meu celular, porque aí não dá para ler a Bíblia, né? A gente já não enxerga direito com essa idade. Só Jesus, né? Mas tá bom. Isaías capítulo 6, vamos orar? Pai, nós te amamos com todo o nosso coração. Senhor, e o Senhor sabe que nós temos prazer na tua palavra, Deus. Senhor, fala conosco, Pai, nesta manhã. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nos ensina a amarmos mais a tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Senhor, seja realmente a nossa meditação, como disse o salmista, dia e noite. Que possamos amar mais a tua palavra, Senhor, amarmos os teus preceitos e aprendermos, Senhor, a vivermos por ela cada dia, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, Pai. Nós amamos a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã. Traga revelação, Senhor, da tua palavra aos nossos corações, Pai. Que essa palavra, Senhor, se torne viva para nós nesta manhã. Espírito Santo, amado, querido, Espírito de Deus, unja a minha vida. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida. Senhor, se o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, Senhor, eu estou aqui, uma pessoa improvável, Deus, o Senhor sabe. Mas a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos, Pai. E eu dependo totalmente de ti, o Senhor sabe, Deus. Senhor, usa-me, Deus, que eu seja um canal do Senhor, para ser uma bênção, Deus, na vida das minhas irmãs. Fala comigo, Senhor, fala com cada pessoa que está neste lugar. Desafia mesmo, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Vem, Senhor, nos ensinando, nos consolando, nos desafiando, nos ensinando. Senhor, nós te amamos, Senhor, e nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais de ti. Senhor, como Maria, Deus, nós queremos sentar aos teus pés e sermos totalmente ouvidos, Senhor, a ti, Pai. Não queremos estar distraídas com as coisas desta vida. Tantas coisas, Senhor, nos distraem, Pai. Mas esta manhã, Senhor, nós estamos aqui, queremos sentar aos teus pés. Fala, Senhor, conosco.
Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 6. Quem achou aí? No celular é fácil, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 2 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia com a sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Amém? Amém. Quem foi Isaías? Todos nós sabemos que Isaías foi um profeta, um homem de Deus, que veio anunciando a palavra de Deus. Nós vemos em toda a Bíblia Deus levantando profetas, anunciando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Quantas vezes nós vemos na Bíblia o povo se afastando, o povo indo para a idolatria, e Deus levantando profetas, chamando o povo. Nós vemos o amor de Deus pelas pessoas, e Deus chamando o povo ao arrependimento, e Deus dizendo primeiro ao povo: olha, eu vou trazer juízo sobre vocês, por causa do pecado de vocês. Mas ao mesmo tempo que Deus levantava esses profetas anunciando juízo por causa do pecado, por causa da idolatria, porque eles estavam se afastando de Deus e fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus, coisas que entristeciam o coração de Deus. Não só entristeciam a Deus, mas coisas que Deus sabia que ia levá-los para a morte. Mas não só anunciando juízo, mas principalmente anunciando o amor de Deus. E Deus dizia para eles: olha, voltem para mim, ainda que o pecado de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a alva lã. Volte o coração de vocês para mim. Olha, eu amo vocês. O amor de Deus, Deus sempre chamando. Ele levantava os profetas para anunciar aquilo que poderia acontecer com eles. Mas o coração de Deus era apaixonado por aquelas pessoas, como o coração de Deus é apaixonado por nós, é apaixonado pelo ser humano. Isaías foi um profeta de Deus que veio anunciando o juízo de Deus por causa do pecado, chamando aquele povo ao arrependimento. E ele foi o primeiro profeta que veio anunciando a vinda do Messias, o primeiro profeta na Bíblia que veio anunciando que Jesus iria vir, a vinda do Messias, o Salvador. O nome de Isaías significa: o Senhor é salvação. Segundo os escritos judaicos,
Isaías era de linhagem real. Ele é chamado na Bíblia de filho de Amós. Mas não é o Amós, aquele Amós profeta que nós vemos na Bíblia, que escreveu o livro de Amós, aquele Amós que era o profeta. Aquele Amós boiadeiro, colhedor de sicômoros, aquele Amós do livro de Amós. Muitas pessoas confundem. Esse Amós, pai de Isaías, era outro Amós. E ele é chamado Isaías, filho de Amós. Várias vezes na Bíblia você vai ver que Isaías, filho de Amós, a Bíblia vai citar assim. E a tradução judaica, na tradição judaica, nos escritos, muitas vezes é citado Isaías, filho de Amós. E a tradução judaica diz que, quando é enfatizado, muitas vezes, fulano, filho de ciclano, significa que o pai era uma pessoa muito importante, muito influente. Então, isso significa que o pai de Isaías era uma pessoa muito importante naquela época. Alguns historiadores dizem até que Isaías era da realeza. Nós não sabemos. E alguns afirmam até que ele era primo do rei Uzias. Esse rei Uzias, que nós lemos aqui na Bíblia, que começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E nesse texto que nós lemos, Isaías está enfrentando uma grande crise. Um profeta, um homem de Deus. E você pode me perguntar: pastora Célia, um profeta? Um homem de Deus enfrentando uma crise? Como assim? Homens de Deus enfrentam crise? Sim. Homens de Deus, mulheres de Deus enfrentam crises, enfrentam tempos difíceis, passam por tristezas, passam por tribulações como eu e como você. São seres humanos. Isaías aqui está enfrentando uma crise, não só pessoal. Havia uma carga sobre ele. Porque ele era um profeta, ele vinha anunciando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Ele estava enfrentando uma crise não só pessoal, mas uma crise nacional, uma crise daquela nação. Porque um homem considerado um dos maiores reis que aquela nação já havia tido, estava morto, havia morrido. Tinha acabado de morrer. E aquela nação estava abatida, aquele povo estava abatido. Queridos, todos nós passamos por tempos de crise, não é verdade? Quem aqui nunca passou por uma crise? Alguém aqui? Quem nunca? Né? Alguém aqui pode dizer que nunca passou por uma crise? Nós passamos por 2 anos de pandemia na nossa nação. Não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Gente, quem poderia imaginar uma situação como aquela que nós passamos? Não é verdade? Nós olhávamos estarrecidos para aquilo que nós estávamos vendo. Eu, 61 anos, eu nunca vi na minha vida, nunca presenciei na minha vida o que nós presenciamos. A cada dia era uma notícia nova e todo mundo olhando, preocupado: o que vai acontecer? O que é isso? Coronavírus, o que é isso? Que vírus é esse? E os laboratórios desesperados pesquisando uma vacina que desse certo, que funcionasse contra aquele vírus maldito. Pessoas morrendo, os hospitais começaram a ficar lotados, não havia UTIs. E o número crescendo.
passamos por uma crise terrível. Quantas pessoas perderam seus entes queridos? Aqui mesmo na igreja, nós tivemos pessoas, famílias que perderam pais. Quem poderia imaginar que nós iríamos passar por uma situação assim? Pessoas perdendo seus empregos, empresas quebrando, pessoas inseguras. Tem que ficar em casa. O medo, pessoas com depressão, desesperadas, sem saber o que fazer. Passamos, não é? Graças a Deus. Agora nós estamos enfrentando outra crise no nosso país, não é verdade? Na política, a nossa nação, estamos tendo um tempo de crise, não sabemos o que vai acontecer. Medo, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam estressadas, as pessoas ficam inseguras. Nós passamos por todo tipo de crise. E além de todas essas crises externas, podemos dizer assim, nós temos as nossas crises internas, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa família. Crises na nossa família, crises no casamento, entre os cônjuges. Você pode estar passando por uma crise no seu casamento. Crise com filhos. Muitas vezes você tem os seus filhos e você os cria, e você projeta uma coisa para eles. Você fala, eu fiz tudo certo. Eu projetei determinada coisa para o meu filho, e eu sonhei com aquilo, e de repente não acontece, e as coisas começam a acontecer tudo ao contrário daquilo que você sonhou, daquilo que você imaginou, daquilo que você projetou. E você de repente perde o chão, e você não sabe para onde correr, e você não entende por que aquelas coisas estão acontecendo com você, por que aquelas coisas estão acontecendo na sua casa, na sua família. Crises. Lutas. Tempestades. Todos nós passamos. Olha, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos, eu não estou isento, você não está isento. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por aflições. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas processos, que nós precisamos passar para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Algumas coisas, aliás, tudo Deus usa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Ei, olha, é fácil nós falarmos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maravilhoso. Quando eu estou tendo tempo de bênçãos, de colheita na minha vida, um tempo de alegria, está tudo indo de acordo com aquilo que eu sonhei, que eu planejei, a minha família está abençoada, eu estou prosperando, estou cheia de saúde, está tudo certo, tá, meus planos, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu sonhei, está
tudo de acordo, tudo certinho. Tudo cooperando. Eu falo, glória a Deus. Tudo cooperando para o meu bem. Obrigada, Jesus, está tudo maravilhoso. Né? Quando acontece alguma coisa que sai daquilo que eu planejei, eu acho que isso aí, isso não está cooperando para o meu bem. Mas se a Bíblia diz, se Deus diz que tudo coopera, tudo coopera. Na luta, na tempestade, na crise, tudo coopera. Deus vai usar tudo na sua vida para o seu bem. É claro que tem coisas que você tem que repreender, que você tem que orar. Tem coisas que você sabe que são ataques do diabo, que você tem que ter discernimento. Mas, mesmo assim, Deus vai usar todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece na sua vida para mudar você. Para mudar o seu coração, para mudar o seu caráter, para mudar a sua vida. E deixa eu te falar mais uma coisa, tem muitas coisas que nós entendemos, mas tem muitas coisas que nós não entendemos. Tem muitas coisas. Olha, talvez tenha coisa na sua vida que está acontecendo que você não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa entender. Você só precisa confiar. A Bíblia diz assim, confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Entenda uma coisa, que Deus tem um propósito em tudo que acontece na tua vida. E tem coisas que Deus permite, porque Ele está querendo tratar você. Ele está querendo te ensinar alguma coisa, para que o propósito de Deus se cumpra em você. E essas crises, essas tribulações, essas coisas que acontecem na sua vida, pode ser isso. Às vezes nós só reclamamos. Ó vida, ó terra, ó céus, ó mar. Só ficamos olhando para dentro de nós mesmos, sentindo pena de nós, olhando para as circunstâncias. Mas, querida, aprenda a tirar os seus olhos das circunstâncias, de dentro de você. Amém? Vamos continuar aqui. Olha só, no ano da morte do rei Uzias, Isaías está falando aqui, que ele viu o Senhor. Quem foi esse rei Uzias? Depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, que se tornou Israel, e o reino do sul, Judá. O rei Uzias reinou em Judá, no reino do sul. Por 52 anos esse rei reinou. Eu acho que foi um dos reis que reinou o maior tempo. 52 anos. Uzias começou a reinar com 16 anos, gente. Um garoto de 16 anos. Praticamente um adolescente. E o interessante é que a Bíblia fala que Uzias foi escolhido pelo povo. Eu acho que as pessoas já olhavam e viam potencial naquele garoto. Um garoto de 16 anos começou a reinar. E o nome Uzias significa Jeová é a minha força. E aquilo
que Uzias era. Ele era um rei forte. Uzias foi um visionário. Um garoto de 16 anos que começou a reinar, ele fez tantas coisas. Olha, ele trouxe algumas coisas que ele fez. Ele reabriu portos industriais para aquela nação. Ele organizou todo o exército de Judá. Aquele exército se tornou muito, seu exército se tornou muito numeroso, com homens muito bem treinados, destros nas armas. Ele equipou muito bem todo o seu exército. Ele fez lanças, escudos, capacetes, couraças, fundas para atirar flechas. Ele fabricou máquinas. Olha, o cara era visionário mesmo. Ele fez coisas que ninguém tinha feito ainda, ninguém tinha pensado. Ele fabricou máquinas para atirar flechas e grandes pedras. Você sabe como que as pessoas, como eram as cidades, como as pessoas se protegiam? Com muralhas. Haviam as muralhas, altas, grandes, os portões. Se você já assistiu essas séries aí de Josué, da Bíblia, você vai ver que as cidades, como eram as cidades? Tinha os portões, as muralhas, e as pessoas moravam lá dentro. As pessoas eram protegidas assim. Lá em cima das muralhas ficavam os guardas que protegiam as cidades, com armas, com arma não, né? Com revólver, que a gente tem hoje. Pá, que pode dar um tiro, né? Tem uns que merecem um tiro bem na testa. Ó, eu tô fazendo até umas... Ó, estou perigosa, hein, gente? Eu estou com a mira boa. Não vem na minha frente, não. Parecia uns aí, eu atiro. Brincadeira. Vou escandalizar as irmãs aqui. Ó. Então, uns ficavam lá em cima para proteger. E o portão da cidade ficava fechado. Daquela cidade ficava fechada. E olha só o que Uzias fez. Ele fabricou máquinas para atirar flechas, porque aí quando chegava o inimigo, lógico que quem estava lá dentro da cidade tinha vantagem, porque eles atiravam flechas para quem estava lá embaixo, e aqueles que iriam atacar não estavam em desvantagem, é óbvio. Mas ele fabricou máquinas, ele não tinha só os homens, os soldados dele para atirar, mas ele tinha máquinas, aquelas máquinas que não paravam de atirar as flechas. E ele, além das máquinas, ele fabricou outras máquinas para atirar grandes pedras. E aquelas pedras, sabe o que fazia aquelas grandes pedras? Ia pá, 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 pá. Ia atirando naqueles muros e ia fazendo buracos nos muros. E quando ficava o buraco, o que eles faziam? Botavam uma escadinha lá, os soldados subiam e começava a entrar pelos buracos, e entrando na cidade e atacando os inimigos. O cara era incrível, inteligente. Ele construiu fortalezas em lugares estratégicos, para que os inimigos não atacassem a cidade dele. Ele cavou muitas cisternas para investir na agricultura e na criação de gado. Com certeza, esse rei foi um rei muito amado pelo seu povo. O povo estava feliz, aquela nação prosperou, aquela nação amava aquele rei, aquela nação se sentia segura, protegida. A Bíblia fala que Uzias se tornou extremo forte e que a sua fama se divulgou por toda a terra. Até muito longe a fama dele se divulgou. E as pessoas tinham medo de Uzias, porque Deus o ajudou, porque ele começou buscando a Deus. Mas a Bíblia fala também uma coisa triste, que havendo se fortificado o seu coração,
ele exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele ficou orgulhoso. Depois de muito tempo, ele começou a se achar muito grande, muito poderoso. E ele entrou na casa de Deus para fazer algo que não era a sua função. Ele foi queimar incenso no altar. E os sacerdotes foram atrás dele e falaram: Uzias, isso aqui não compete a você. Isso não é função sua. Os sacerdotes, somente os sacerdotes, filho de Arão, que foram consagrados para essa função, podem fazer isso aqui. Sai deste lugar agora. E Uzias ficou bravo. Uzias ficou irado. Quem vocês pensam que vocês são para chamar a minha atenção? Eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. E a Bíblia fala que na mesma hora saiu lepra na testa de Uzias. Ele ficou leproso. E eles o tiraram daquele lugar. E ele foi morar num lugar à parte até o dia da sua morte. Alguns acreditam até, os historiadores, que Uzias, depois disso, o seu filho ficou no seu lugar. Alguns acreditam até que, os historiadores dizem, que ele, na verdade, ele continuou, mesmo tendo lepra, ele continuou governando até a sua morte, numa espécie de corregência com seu filho. Os historiadores dizem isso, eu não sei. Porque quando ele morreu, ele já estava há um certo tempo. O povo sentiu muito, é como se ele estivesse presente ali ainda, entende? Uzias pecou, foi castigado, mas ele foi um grande rei, um rei muito amado pelo povo. Símbolo de esperança, símbolo de prosperidade, símbolo de segurança. Então, quando Uzias morreu, com certeza, houve um período de grande luto naquela nação. Tristeza, de abatimento. Um luto nacional. O povo ficou desolado, buscando algum consolo. Agora o rei estava morto. Um dos maiores reis que o povo havia tido. Um rei que havia trazido esperança, que havia trazido segurança, que havia trazido... Como é bom, né? Imagina a nossa nação com um governante que traga esperança, que traga tranquilidade. Um governante íntegro. Que as pessoas possam trabalhar tranquilos. Um governante que traga prosperidade para a nação. Agora aquele rei havia morrido. E uma crise havia se instalado em Judá. Sabe por quê? Porque depois daquilo vieram reis terríveis. Reis que levaram o povo à idolatria. Reis que não temiam a Deus. Isaías foi um rei extraordinário. E é neste cenário que Isaías vai ao templo. Olha, a Bíblia não fala. Mas, Isaías começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Neste cenário, Isaías vai ao templo. Olha, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Isaías tinha uma relação íntima com Uzias. Eu acredito que Isaías era amigo de Uzias. Eu acredito que Isaías estava triste não só por ter perdido o rei, mas por ter perdido um amigo. Eu acredito que Isaías, assim como o povo, estava desolado.
Olha, nós não sabemos se ele estava sozinho no templo, a Bíblia não diz. Nós não sabemos se havia outras pessoas no templo. Nós não sabemos se aquilo foi um chamado para toda a nação, para ir àquele lugar, para orar, para chorar por causa da morte do rei, daquele rei amado, querido que eles haviam perdido. Nós não sabemos se estava tendo adoração naquele lugar. Nós não sabemos se haviam ali levitas, sacerdotes. A Bíblia não fala. Nós só sabemos que algo maravilhoso aconteceu. Nós só sabemos que Isaías estava lá. Nós só sabemos que naquele dia, Isaías foi para aquele lugar. Ele foi para o templo. Queridas, para onde nós vamos no dia da nossa crise? Para onde nós corremos no dia da nossa dor? Para onde nós vamos? Para quem nós recorremos no dia da nossa dor, no dia da nossa perda, no dia da nossa tribulação, no dia que morre a nossa esperança, a nossa segurança, no dia que algo na nossa vida acontece e nós nos sentimos sozinhas, e nós nos sentimos quebrada, no dia que a esperança foi embora, para onde nós vamos? Querida, não é o momento de você ficar sozinha, não é o momento de você ficar chorando as suas mágoas. Sabe por quê? Porque o diabo vai ficar enchendo a sua mente de coisas. Isaías foi ao templo. Não importa como você esteja se sentindo, é o momento de você sair da sua casa e você ir para a casa de Deus. Se você não quiser ficar no meio do povo, não importa. Sente lá no fundo, sozinho. Saia da sua casa. Fala, Deus te entende. Deus, eu estou aqui. Entende no fundo, a nossa igreja é escurinha. Ninguém vai te ver. Chegue quando estiver começando o culto. Sente lá no cantinho. Derrame o teu coração na presença de Deus. Fala, Senhor, fala comigo, eu estou aqui, Deus, eu estou quebrada. Você e Deus, Deus e você. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está falando, eu vi! No ano da morte, no ano da crise, Isaías viu o Senhor. Meu amado, no ano da sua crise, no ano da sua dor, no ano da sua tribulação, Deus está querendo que você o veja. Não é o momento de você ficar só. Não é o momento de você ficar olhando para as suas crises. Não é o momento de você ficar olhando para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É o momento de você olhar para Deus. Isaías teve uma visão tão maravilhosa da grandeza de Deus, que a morte de Uzias, que a crise se tornaram insignificantes diante daquela visão maravilhosa que ele estava tendo. E é isso que Deus quer fazer. Nós precisamos entender. Ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor. No dia da sua crise, no dia da sua dor, você precisa ter uma visão do seu Deus, de quem o seu Deus é. E ele ver Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Que visão maravilhosa. Ei, não sei se tinha pessoas ali.
Isaías não se preocupou quem estava do lado, a roupa que o vizinho estava usando, se a pessoa estava bem vestida, se não estava, se ela cantava bem, se ela cantava mal, se ela estava cheirosa, se ela estava fedida. Ele não se preocupou com nada, ele não se preocupou nem com ele mesmo. Aquela visão foi tão maravilhosa, tão impactante. Ele ficou estagnado diante daquela visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que Isaías entende? Que mesmo no meio da crise, Deus continua reinando. Não tem crise que o tire do trono. Você precisa acreditar nisso, minha amada. Você precisa confiar nisso. Não tem crise que tira o meu Deus, o teu Deus, do trono. Ele continua sentado sobre o mais alto e sublime trono. Olha, Isaías, o trono da terra ficou vazio. Uzias morreu, aquele trono está vazio, mas o meu trono nunca fica vazio. Eu estou aqui, Isaías, eu estou aqui sentado, tranquilo. Olha, Isaías, eu tenho controle de tudo. Olha, minha amada, Deus tem o controle de tudo na sua vida. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam aquele templo. Ele tem o controle da minha vida e da sua vida nas suas mãos. Você precisa acreditar nisso. Chacoalha a irmã aí que está do seu lado. Fala, querida, Deus tem o controle da sua vida. Não tenha medo. Aleluia! Olha, o rei Uzias estava morto. Mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, estava vivo. Aquele que está acima de tudo e de todos, estava vivo e reinando. Nos momentos de crise nós precisamos ter uma visão da grandeza de Deus. Você acredita que a tua vida está nas mãos de Deus? E que Ele controla todas as coisas? Queridas, eu acredito. Olha, eu estava sentada ali, enquanto nós estávamos cantando, e o Espírito Santo falou no meu coração que algumas que estão aqui têm passado por momentos muito difíceis. E sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração? Que você tem passado por momentos difíceis, por grandes crises na sua vida. Porque Deus tem coisas grandes para você. Então, olhe para Deus. Não se esqueça do Deus grande que você tem. Saiba que o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que a crise que você está passando. Ele está te preparando para aquilo que Ele tem para você. Fique atenta. Corra para Ele. Deixa Ele trabalhar em você. Não fique reclamando, murmurando. Muitas coisas nós não entendemos. Não fique, Deus, por quê? Por causa disso, por que disso, por causa daquilo, por quê? Não. Tudo bem. Olha, há uns 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Eu sempre procurei, dentro daquilo que eu posso, claro, né? Ninguém é perfeito. Ter uma vida saudável, praticar atividade física. Vou fazer 62 anos o ano que vem. Estou com 61 agora. Aí eu comecei a ter algumas dores nas minhas mãos, nas juntas e tal.
Eu falei, vixe, junta tudo agora e joga no lixo, porque está tudo ruim. Junta aqui, junta ali, junta lá. Bom, aí tomava um remedinho para dor, para dormir, e falava, bom, deve ser, sei lá, porque treinei, fiz algum esforço, não sei. Bom, aí as dores foram aumentando, nós tínhamos um caroço aqui, na minha mão, outro aqui. Fui no médico, ele falou, você está com artrite reumatoide. Eu disse, o que é isso? Ah, é uma doença autoimune. Eu disse, doença autoimune, o que é isso? Daí lá vai meu marido pesquisar tudo quanto é doença autoimune. Meu marido adora pesquisar. Eu falei, ixi, eu nem ligo. Ele pega os meus exames, ele já vai ver o que é. Eu falei, eu não estou nem preocupado com o que é, o que vai dar, está tudo bom para mim. Nem esquento. Eu falo, o que deu aí, ô doutor Edson? Às vezes eu nem pergunto, não quero nem saber o que deu. Está tudo certo para mim. Bom, aí o médico falou, olha, é o seguinte, é uma doença que não tem cura. Eu disse, oi? Como assim não tem cura? Bom, você vai ter que tomar remédio agora para o resto da sua vida, só para controlar a doença, para que a doença não avance. Eu falei, ok, tá, e o que tem que fazer? Ele falou, nós vamos começar com um tratamento, tipo um paliativo, vai, por 6 meses, vamos ver se esse remédio vai funcionar. Se não funcionar, você vai começar a tomar outro remédio, que é tipo uma droga, vai. Sabe, uma droga que, quando você começa a tomar e o teu corpo vicia, você nunca mais pode parar? É isso aí. Então, lá vou eu. Começo a tomar esse tratamento aí, 6 meses, o negócio não funcionou. Eu fiquei inchada, aquilo me fez mal. Inchei pra caramba, enfim. Aí ele falou, bom, a gente vai começar então a tomar outro medicamento. Comecei a tomar o medicamento, é o que eu tomo até hoje. Uma vez por mês. Caro, pensa no negócio caro. Aí eu falei, Jesus amado, como que nós vamos pagar esse negócio? Daí, eu falei, bom, aí graças a Deus, o plano cobriu o trem do tratamento. Ou lá uma vez por mês, eu ia lá na clínica, ponho lá a moça, você tem medo de agulha? Não tem não, minha filha, bota aí. Fico lá orando, vendo alguma coisa no celular, está tudo certo. Vou lá uma vez por mês, fico lá 1h e pouco, tomo um medicamento, uma vez por mês tem que fazer isso. Ok, vou para casa. Enfim, aí a moça estava até falando para mim, a enfermeira no começo, como é que você se sente? Fala, tudo ótimo, tudo certo. Falou, é mesmo? É. Olha, a maior parte das pessoas, quando tem artrite, ficam deprimidas, tem que fazer terapia, o remédio faz mal. Eu falei, não, para mim está tudo bem, não sei. Ela falou, deve ser a sua cabeça, né? Eu falei, a minha cabeça acho que é boa, e meu coração também. Está tudo bem. Enfim, mudamos o plano, porque aquele plano que nós estávamos é muito caro, estava muito caro, para mim e para o meu marido pagar. Aí, bom, vamos ver um plano mais barato. Falamos com o André que é daqui da igreja, o André, vê um plano aí mais barato, meu filho, não dá não, porque daqui a tantos anos a gente vai ficar mais velho, o plano vai aumentar mais, e como é que a gente vai fazer para pagar, né? Velho tem que comprar remédio, e aí, meu filho? Bom, ele falou, ó, eu vou ver um plano que cobre todas essas coisas que vocês precisam, os hospitais perto da casa de vocês, exames, enfim. Mudamos o plano, e eu orei. E ele falou, ó, deve ter uma carência para o tratamento, para o meu tratamento. Nós achamos, bom, deve ter. Enfim, aí eu orei, falei, Senhor, me ajuda. Como que nós vamos fazer? Tudo bem, Deus Ele sabia que Ele ia providenciar e que não iria faltar nada. Daí, mudamos o plano, e eu liguei, para marcar, eu, mau cara de pau, nem toquei no assunto de plano, que eu tinha mudado nada, né? Aí liguei e falei, olha, que eu ligo para marcar, às vezes eu marco, às vezes eu esqueço, já marco o próximo, porque eu tenho que fazer todo mês. Liguei, marquei, e falei, olha, eu tenho que fazer... Liguei para marcar a próxima... que eu tinha que fazer, enfim. Aí,
A moça falou, tá bom. Aí eu falei, só que... Aí na hora que eu tinha que... Cheguei lá no hospital, eu falei, só que é o seguinte, eu mudei o plano. Ela falou, deixa eu olhar aqui. Ela falou, tudo certo. Aí eu fiz, glória a Deus. Não teve nenhuma carência, gente. Eles liberaram para fazer. Gente, é um negócio caro, eu não sei como. Tem carência. Deus é tão maravilhoso. Deus prepara tudo. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Enfim. Mas, olha só. Eu já fui curada. Quando eu era criança, eu tinha bronquite. Na verdade, os médicos nunca descobriram que tipo de bronquite que eu tinha. Se era alérgica, o que era. Enfim, eu tomei um monte de medicamentos. Eu vivia tomando injeção. Por isso que eu acho que eu não tenho medo de injeção. Aplica aí, minha filha. Manda bala. E aí, eu fui curada. Eu era pequena ainda. Não sei, eu era, acho que uma pré-adolescente. Tinha 10 anos por aí, de uma maneira sobrenatural, através de uma palavra de conhecimento de um pastor. Ele disse que tinha alguém que estava doente, eu cutuquei a minha mãe e falei, mãe, aí levantou uma mulher, ele falou, vem aqui que eu vou orar por você, mas não é você, outra, vem aqui que eu vou orar por você. Eu falei, mãe, eu acho que sou eu. Eu era uma criança. Ela disse, você acha que é? Eu falei, eu acho que sou eu. Ela falou, então vai lá. Ele falou, é você mesmo, menina, vem cá que eu vou orar por você. E eu fui lá, ele falou, o que você não pode fazer? Eu falei, eu não posso andar descalço, eu não posso tomar chuva, eu não posso tomar sorvete. Falei, tudo que eu não podia. Criança, a gente vai falando, né? Ele falou, quem que é a mãe dessa menina? Minha mãe levantou a mão, a gente estava sentada, acho que na terceira e na quarta fileira, assim, da igreja. Ele falou, vem cá. Ele falou, quando você... Aí ele orou, ele falou, quando a senhora sair daqui, passa na padaria e compra o maior sorvete que essa menina já tomou na vida. Eu falei, vou tomar sorvete, vou correr na chuva, vou andar descalço. Que maravilha. Gente, acho que é fé de criança, né? Eu nunca mais tive bronquite na minha vida. Então, eu creio no Deus que cura. E eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito que eu vou morrer com essa enfermidade. Eu oro e eu creio na minha cura. Mas, eu sei que Deus tem um propósito em tudo. Eu não sei qual que é o propósito de Deus. E eu não fico reclamando para Deus, sabe? Eu faço o que eu tenho que fazer e ponto, acabou. Eu sei que em tudo Deus tem um propósito na minha vida. Se eu tenho que passar por isso neste momento, eu vou passar. E se Deus tem coisas que Ele precisa tratar na minha vida, eu quero deixar Ele tratar. Senhor, tudo bem, o Senhor pode tratar. Eu estou aqui, sabe? Está tudo certo, Pai. É claro que Ele tem coisas para tratar na minha vida todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo quer tratar na minha vida. Na minha vida e na sua vida. Então, queridas, nos momentos de crise nós precisamos ter uma visão da grandeza de Deus. Sabe, hoje tem uma teologia que tem ensinado, que é chamado de openteísmo, que nega a onisciência e a onipotência de Deus. Essa teologia ensina que Deus é pego de surpresa, como eu e como você. Gente, que triste isso. Gente, eu tenho vontade de chorar. Essa teologia nega que Deus é onisciente, que Deus sabe todas as coisas. O nosso Deus sabe tudo. O nosso Deus conhece o nosso presente. O nosso Deus conhece o nosso passado. O nosso Deus conhece o nosso futuro. A Bíblia diz que Deus te conhece antes de você nascer. Desde o ventre da sua mãe, Ele já te amou. Desde o ventre da sua mãe, Ele escreveu todos os seus dias. Ele conhece toda a sua história. Ele tem planos maravilhosos para você. Não acredito nisso, gente. Essa teologia que rebaixou o teu Deus, o meu Deus, esse não é o meu Deus. O meu Deus é um Deus que conhece tudo. Essa teologia que diz que meu Deus não é onipotente. O meu Deus Ele tem
todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o controle da minha vida e da tua vida nas mãos dEle. Nada foge ao controle dEle. Ele pode todas as coisas. Olha, pode um sopro da boca dEle, Ele pode destruir qualquer coisa. Não importa aquilo que você está passando hoje, amanhã Ele pode te levar a uma posição que você nem imagina, Então, minha amada, a minha palavra para você hoje: fique firme, olhe para Ele, fique firme, não desanime. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer. O nosso problema é que muitas vezes nós não o conhecemos. Nós não conhecemos as suas promessas para as nossas vidas. Então, quando nós estamos passando por crises, o diabo vem. Primeira coisa, o diabo vem falar na nossa mente: e o teu Deus? Onde está o teu Deus? E nós acreditamos naquelas mentiras, e nós nos sentimos desoladas, e nós nos sentimos tristes, e nós nos sentimos abandonadas. Minha amada, Deus nunca te abandona. Olha, medita. Olha, o salmista diz: medita na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista disse: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. Medite na palavra de Deus, decore a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus diante dos teus olhos, coloque a palavra de Deus no teu espelho, coloque a palavra de Deus no painel do teu carro, coloque a palavra de Deus em todos os lugares da tua casa. Minha amada, fale a palavra, decore a palavra, ouça a palavra. Não palavra de homens, não pare de ouvir a palavra de Deus. Quando os teus ouvidos estiverem cheios com a palavra de Deus, você não vai ter tempo para ouvir outras coisas. Entende, queridas? Fale a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Você precisa conhecer o Deus que você serve. No versículo 3, ele ouve os serafins. Algumas versões diz os serafins dizendo uns para os outros. Em outras versões diz os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia com a sua glória. E ele diz que as bases daquele templo, as portas do templo tremeram, tamanha era a glória e a fumaça que encheu aquele lugar com aquela voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deixa eu te falar uma coisa, antes de eu falar sobre o santo. Senhor dos exércitos é o nome do nosso Deus. Jeová Sabaô. Ele é o Deus que luta as minhas guerras e as tuas guerras. Ele é o Deus que ninguém pode detê-lo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é um soldado qualquer. Então, minha amada, relaxe, descanse, porque é o Senhor dos exércitos que luta as tuas guerras. Ele que vai à frente das tuas guerras. Não tenha medo, não fique abatida. Não fique abatida. Senhor dos exércitos é o seu nome. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nos primeiros capítulos, antes do capítulo 6, você vê Isaías. Você vai ver Isaías profetizando: ai dos que juntam casas e casas, ai dos que chamam o mal bem e o bem mal. Tem que correr aqui. Mas quando ele se vê
quando ele olha e ele vê a santidade de Deus, ele solta um ai de mim, ai de mim, pelo seu próprio pecado. Um profeta, um homem de Deus, um homem que profetizava chamando as pessoas ao arrependimento. Ele percebe que ele precisava de mudança. Queridos, quando nós vamos à presença de Deus, nós percebemos que nós precisamos mudar. Tem coisas que Deus quer mudar nas nossas vidas. Sabe, nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de crise, nos momentos de tribulação. Tem coisas que Deus quer mudar na nossa vida. Tem coisa que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Sabe, Deus quer nos fazer mais fortes. Deus quer nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Isaías disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Habito no povo de impuros lábios e os meus olhos viram a Deus. Sou homem de lábios impuros. Pecado da língua. Olha, Tiago disse: se você sabe controlar bem a sua língua, todo o seu corpo vai ter controle. É verdade, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes, no meio da crise, de problemas, de situações difíceis que nós estamos passando, nós vamos falando um monte de bobagem. Vamos falando aquilo que nós sentimos. Cuidado com os teus sentimentos. Tome cuidado. Fale aquilo que a palavra de Deus fala. Aquilo que a palavra de Deus diz. Se você não tem nada para falar, fique quieta. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e os meus lábios viram a Deus. Isaías entende que ele precisa de mudança. E a Bíblia diz que então um dos serafins tirou do altar uma brasa viva com uma tenaz e tocou os seus lábios. E disse: olha, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Ele reconheceu o seu pecado e ele foi perdoado. Houve um processo de transformação, diga transformação, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele foi à presença de Deus, quando ele viu a Deus, quando ele reconheceu que Deus era, quando ele viu a santidade de Deus, todas aquelas crises, todos aqueles problemas que Isaías estava vivendo se tornaram pequenos diante da grandeza de Deus. E amado, é isso que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. Então, depois disso, diga depois disso. Só depois disso, depois de um processo de transformação dentro dele, ele ouve a voz de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Os anjos não podem pregar, os serafins não podem pregar, Deus não vai sair do seu trono para pregar. Você é a boca de Deus nesta terra, você é os olhos de Deus nesta terra, os seus pés são os pés de Deus nesta terra, as suas mãos são as mãos de Deus nesta terra. Olha, Deus diz para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías naquele momento estava pronto, porque ele tinha visto algo maravilhoso, ele tinha tido um encontro maravilhoso, ele tinha sido tocado por Deus. Ele falou: Senhor, não tenho mais nada para falar, Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. Queridas, Deus tem coisas grandes para mim e para você. E hoje Ele está nos desafiando a tirarmos os nossos olhos das nossas lutas, das nossas dores, das nossas tribulações, das nossas circunstâncias. Querida, eu sei que todos nós passamos. E hoje eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você está passando por uma situação tão difícil na sua vida. Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Lembre-se, grave isso, não na sua mente, mas grave isso no seu coração, bem lá dentro do seu coração. E nunca se esqueça desta palavra que eu estou falando hoje. Não sou eu, Célia, que está falando. É Deus que está falando com você. Essa coisa difícil que você está passando agora é porque Deus tem algo grande para você. Então deixe Deus trabalhar. Deixe Ele fazer o processo que Ele tem para fazer na sua vida. Porque Ele tem algo grande, tremendo, poderoso para fazer. Confia nele. Não viva, tire os seus olhos das circunstâncias. Pare de viver por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo. Sabe, não importa se os teus sonhos foram frustrados, não importa o que aconteceu. Eu sei que às vezes nós sentimos, nós choramos. Ai, pastora, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Pode ser que eu não sei, querido. Pode ser que eu nunca enterrei um filho. Imagina a dor de uma mãe. Eu nunca enterrei meu marido. A pessoa mais próxima que eu já enterrei, as pessoas mais próximas foram meu pai e a minha mãezinha, que eu amava de paixão. Ai, que tristeza quando meus pais morreram. Principalmente a minha mãe. Era um docinho de coco, a minha mãe. Pensa numa pessoa doce. Eu não sei. Mas eu também tenho dores, queridas. Você não imagina. Eu tenho tribulações, tenho crises na minha vida, tenho tristezas. Só Deus sabe. Só Deus. Mas nós estamos de pé. Nós não caminhamos como nós cantamos, pelo que nós vemos. O que nos move é o que nós cremos. O que tem que te mover todos os dias, desde o momento que você se levanta até o momento que você vai deitar, é o que você crê, minha amada. Por isso que você tem que olhar para Deus. Por isso que você tem que conhecer o Deus que você serve. Por isso que você tem que meditar na sua palavra. Porque quando Satanás vier, quando vier esses momentos, você vai ter a palavra como arma de defesa. Você vai crescer, você vai andar pela fé, você está armada. Querida, nos momentos de maiores crises, nos momentos das maiores dores, das maiores tribulações, que nós mais crescemos em Deus. Nos momentos que as maiores montanhas estão diante de nós, nos momentos que nós vemos o nosso Deus se movendo. Como fez Davi, olha, ô gigante, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Minha amada, você é forte. Você é forte. Você é uma coluna. Pare de achar que você é fraca, que você não é nada, que você não é ninguém. É mentira do diabo. Tudo que você está passando é porque você é forte. Tudo que você está passando é porque Deus tem um propósito grande, poderoso para você. E o diabo está incomodado com a sua vida e com a minha vida. Se você não o incomodasse, você não estaria passando por nada. Tá
estaria tudo leve, tranquilo. Você está passando por isso. Porque é grande. Diga aí para sua irmã, é grande o que Deus tem para você, minha amada, fique firme. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. Deus sabe as crises que você tem passado. Deus conhece as tuas dores. Ele é o seu pai, seu papai, Abba, Pai. Aquele que conhece, aquele que vê, aquele que conhece desde o momento que você se levanta. Como nós cantamos, desde o meu deitar até o meu levantar, Ele conhece tudo. A palavra dele diz que ainda a palavra não nos chegou à boca, mas Ele conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmas. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Ele é o nosso Criador, o nosso Pai. E Ele nos entende. Você pode chorar na presença dEle. Você pode derramar as tuas queixas na presença dEle. Deus te entende. Coloque o teu coração neste dia, na presença dEle, diga para Ele aquilo que está te afligindo, aquilo que está doendo no teu coração. Conte para Ele, fala: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Mas diga para Ele também: Senhor, eu vim aqui neste lugar para ter um encontro com o Senhor. Senhor, nesta manhã, Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós ouvimos, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso. Nós ouvimos, Senhor, que o Senhor está sentado sobre o mais alto e sublime trono, e que o Senhor reina, Pai, sobre tudo e sobre todos. Senhor amado, eu oro, Pai, neste dia e peço a bênção do Senhor sobre cada uma das tuas filhas, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Espírito Santo, que o Senhor venha trazendo força, que o Senhor venha trazendo cura. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazendo perdão. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes, Senhor, nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos e falamos: Deus, eu estou cansada, Deus, eu estou cheia, Deus, eu estou cheia de tudo isso que está acontecendo na minha vida. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós queremos desistir, a Deus. Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Senhor, nesta manhã nós colocamos os nossos corações diante do teu altar. Papai, Senhor, nós queremos ver os céus abertos. Senhor, nós queremos ver o Senhor, como Isaías viu o Senhor. Pai, nós ouvimos nesta manhã que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, e que nada, nenhuma crise abala, Senhor, o teu trono, nenhuma crise na nossa vida, nenhuma crise na nossa família, nenhuma crise, Senhor, no nosso país. Não importa a crise, não importa a dor, não importa, Senhor, a tribulação, nada abala o teu trono, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor já tem um plano arquitetado. O Senhor sabe tudo. Na hora certa, Deus, o Senhor vai vir, na hora certa o Senhor vai agir, na hora certa o teu socorro vai chegar, na hora certa o teu milagre vai acontecer.
fazer. Nós cremos, Senhor. Vem, Senhor, nesta manhã. Fortalece, meu Deus, a vida de cada uma das minhas irmãs. Enche-as, enche-as, enche-as com teu Espírito Santo. Enche-as, meu Deus, com a tua força. Senhor, enche, Senhor, cada vida. Senhor, vem secar as lágrimas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus forte. O Senhor é o Senhor dos exércitos. É aquele que guerreia as nossas guerras. O Senhor é aquele que vai à frente, Senhor. Pai, não temos um Deus qualquer, temos o Deus poderoso, o único Deus, o verdadeiro Deus. Senhor, nós cremos em Ti, e nesta manhã, Pai, eu coloco as nossas vidas, eu coloco a vida de cada uma das minhas amadas no Teu altar, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti. Santo, 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 Santo é o Teu nome. Você pode só levantar as tuas mãos e só adorar a Ele, só adore a Ele. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele o quanto Ele é santo, diga para Ele o quanto Ele é poderoso. Santo, 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 Santo é o Teu nome, poderoso é o Teu nome. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está sentado sobre o mais alto e sublime trono, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Senhor dos exércitos é o Teu nome, Senhor. Chicolarabai, andalamai, que serere cloralabai, ririandere cloralabai, chique serere cloralabai, andalamai, que serere cloralabai, ririandere cloralabai, andalamai, ririandere clori, chique serere cloralabai, andalamai, ririandere clori, miriandalamaia, ririandere cloralabai, andalamai, ririandere clori, miriandalamaia. Orianda de clora, ela vai andar lá mais, xererianda de clora, mirianda lá mais. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 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 Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo.